Para mim é um prazer grande voltar a essa casa, depois de tantos anos. Eu agradeço a lembrança da organização desse seminário, dou os parabéns para quem teve essa ideia, que realmente é bom a gente voltar à sala de aula, onde passou a maior parte da vida, né? Então eu trouxe para vocês para falar sobre um tema que é a questão da política em Aristóteles, né? E a relação que se estabelece entre a ética e a política, que não é uma coisa tão tranquila e tão transparente, assim como pode parecer à primeira vista. A gente fica sem saber ao certo, afinal de contas, se a política é mais uma arte, é mais uma ciência, é mais uma técnica voltada para a questão da legislação, da Constituição, da organização do Estado, enfim, ou se é uma questão da praxis, né, da ação, da relação, da promoção do bem-estar e da busca de um bem comum, né? E a gente está vendo que essa discussão está longe de se encerrar, a gente ainda está ouvindo, né, quais são as relações entre ética e política, a tentativa de subordinar a política à ética ou vice-versa, que até hoje é uma questão não resolvida nos Estados modernos, né? E a gente voltar ao pensamento de Aristóteles, mesmo numa época tão distante, num contexto tão diferente do nosso, ajuda a gente a pensar a nossa realidade, nem que seja pela distância que a gente vê entre esses dois universos, entre esses dois mundos, né? O mundo antigo, a cidade antiga, a polis grega, né? E o Estado moderno e as questões que se colocam para nós hoje, para o pensamento político, para a filosofia. Uma das questões que eu acho interessante da gente chamar a atenção, né, que a noção aristotélica de bem comum, que era quem norteava o pensamento político dele, né, toda a questão do bem comum, que era visado pela cidade, e que hoje renasce sob a forma da questão ambiental, né? O meio ambiente é, atualmente, o bem comum que interessa a toda a humanidade, né? E que nós temos que dar conta disso de alguma maneira. Então, de repente, nós estamos reencontrando um conceito que foi abandonado por décadas, né, por séculos até, né, voltando através da questão ambiental, novamente se colocando a questão de qual é a relação de subordinação ou de coordenação entre a questão política, a questão ética, entre o indivíduo e o Estado, entre os diversos Estados, enfim. E como quem começou a pensar essas questões foi Aristóteles, nada mais justo do que a gente volte a ele para tentar entender um pouco, né, o que está envolvido aí nessa, o que está subjacente a essa discussão, tá? Então, Aristóteles, o pensamento dele, em função do rigor que ele procura alcançar, né, de busca de uma ciência, efetivamente, é a preocupação face aos sofistas, né, de delimitar claramente os conceitos, né? O que é o que, para que não se deixasse envolver pela artimanha dos sofistas, né, de tomar uma coisa pela outra e de confundir o pensamento. Então, a preocupação dele em esclarecer nitidamente cada conceito e dividir, né, o que é o que, separar claramente do que ele está falando, para evitar justamente a ambiguidade, para evitar o equívoco, para evitar que os sofistas tivessem um terreno fértil para desenvolver seus argumentos. Então, ele diferencia no pensamento dele claramente duas esferas. Isso, quem aborda Aristóteles já percebe isso claramente. O campo do imóvel, do imutável, do eterno, do necessário, né, onde vigoram leis imutáveis, que se coloca muito acima do homem, né? E, de outro lado, o campo do contingente, submetido ao tempo, à mudança, à geração e à corrupção, né? Esses dois campos estão
claramente delimitados no pensamento dele, né? Um é o objeto da metafísica, o objeto das ciências teóricas, né? E o outro é objeto da ética, da política, das ciências da praxis, né? E essa divisão ela se rebate também, né, no campo da ciência. A metodologia para estudar cada um desses dois campos necessariamente é diferente. O rigor que pode ser alcançado quando nós lidamos com um universo necessário, imutável, eterno, fixo, né, é uma metodologia. Quando nós lidamos com o instável, com o imponderável, com aquilo que está sujeito às paixões humanas, ao desejo, aos valores, à cultura, né, não se pode querer o mesmo rigor, a mesma objetividade, né, e a mesma metodologia, né? Então, Aristóteles, enquanto ele desenvolve toda uma analítica, né, que estuda o raciocínio dedutivo, partindo de princípios axiomáticos e que demonstra claramente as suas conclusões, né, ele não abandona a dialética como sendo a metodologia necessária, né, para lidar com o mundo do contingente, com o mundo mutável, com o mundo da prática, com o mundo da ação, né? Então, a gente tem a dialética, né, como um método que, se não chega ao rigor do método analítico, é o único do qual nós dispomos para lidar com o mundo da prática, para lidar com o mundo da política e o mundo da ética, tá? Então, no campo da ação, né, nós temos que levar em conta a deliberação, a escolha, o desejo, né? E essa ação, ao contrário dos entes eternos e imutáveis, essa ação se dá sempre no concreto, no singular, no momento, num tempo, na relação, né? Então, ela está sempre situada e esse fato, não é? Ele tem que ser levado em conta quando nós temos a intenção de trabalhar com a ética e com a política, né? Então, no campo da ação, né, no campo da ação humana, ele ainda faz uma nova divisão, que é muito claramente estabelecida. Uma questão é a produção, né? Uma questão é a ação que visa produzir algo, né, que está voltada para a produção de um objeto, né, que é diferente do criador, né, é o campo da poiesis, o campo da produção, e outro é o campo da praxis, o campo da ação, que é o campo da inter-relação entre os homens. Na medida em que a minha ação se rebate sobre um outro e provoca no outro uma reação, um sentimento, uma emoção, um desejo, um afeto, né, essa ação tem características diversas da produção, tá? A produção é regida pela arte, pela técnica. E na metafísica, se vocês forem lá no primeiro livro da metafísica, vocês veem que há uma continuidade que Aristóteles estabelece entre a experiência, né, a arte, a ciência e a sabedoria, né, numa escala crescente. Então, a arte, ela depende da experiência, né, ela depende da experiência e da memória, né, mas ela já avança sobre a experiência e a memória porque ela já estabelece a relação de causa e efeito e é capaz de produzir um determinado efeito previamente projetado, né? Ela se diferencia da ciência na medida em que ela está subordinada a uma produção, né? Enquanto que a ciência é o conhecer por conhecer, é movida apenas pela curiosidade. Então, Aristóteles considera que a ciência é mais elevada, mais importante do que a técnica, né? E a técnica ficaria num grau intermediário entre a pura empiria e a ciência teórica, tá?
A arte, ela não se coloca numa linha de continuidade, a ética não se coloca numa linha de continuidade com a ciência teórica. Ela trabalha em outro campo. Tá? O campo da praxis é o campo da ação humana, tá? Onde não existem regras fixas, onde as causas nem sempre produzem os mesmos efeitos, onde a gente lida com o imponderável, lida com as ações, com as emoções, com os desejos, né? Então, ele vai dizer, produção e ação são distintas. As coisas que podem ser diferentes do que são, compreendem ao mesmo tempo as que são fabricadas e as ações praticadas. E a disposição para agir segundo logos é diferente da disposição para produzir segundo logos. Nem toda ação é produção, nem toda produção é ação. Né? Então, ambas se dão no campo da atividade humana, tá? Produção e ação. Mas as características de uma e de outra são diferentes, a potencialidade, as disposições que elas mobilizam são diferentes também, as capacidades humanas que elas mobilizam são diferentes. Né? No campo da produção, né, não há a exigência da liberdade, da capacidade de deliberação, não há a importância da escolha, né? E o escravo, ele pode ser um grande artífice, um grande artesão, né? E isso ele encontra concretamente na Atenas da época dele, né? Alguns dos artistas cujas obras se imortalizaram até hoje foram feitas por escravos, né? O aprendizado de manusear a matéria, de dominar uma arte, de dominar uma técnica, independem da capacidade de deliberar, de decidir, de escolher, né? Independe da capacidade de absorver valores, costumes e tradições da cidade. A arte concerne sempre um vir a ser, e dedicar-se a uma arte é considerar o modo de trazer à existência uma dessas coisas que são suscetíveis de ser ou de não ser, mas cujo princípio de existência reside no artista e não na coisa produzida. É a diferença entre o artificial e o natural. Tá? O natural reproduz-se e o artificial produz algo que é diferente do sujeito da produção. Então, a ética, não é, já pertence a um outro campo, lida com as normas, com as tradições, com os valores, com os sentimentos e com as paixões, lida com as opiniões vigentes, né, com as endoxa, como se diz em grego, né, e é com isso que, tateando, a gente vai procurar o caminho do melhor possível, que não é o bem absoluto, não é? Mas o bem que é possível ao homem alcançar, né? Dentro da situação, do tempo, do lugar, das relações, então com todos os limites que são colocados por esse contexto daí. Então, citando, deixemos de lado os problemas de ordem física, que nada tem a ver com a presente pesquisa, e examinemos somente os problemas propriamente humanos e que concernem os costumes e as paixões. Isso é justamente por lidar com essas paixões, né, que é preciso a formação do caráter, é preciso apostar na possibilidade do ser humano se autodirigir, do ser humano fazer as escolhas certas, né? Aristóteles, né, ele tem concretamente, no contexto de Atenas, um exemplo vivo dessa questão, né, que é o Alcibíades, né? O Alcibíades, sobrinho de Péricles, criado por Péricles,
discípulo de Sócrates, enfim, amigo de Platão, aquele considerado o homem mais bonito de Atenas, um estrategista respeitadíssimo, né? Então, encarnando todos os valores da cultura grega, né? E que trai Atenas uma primeira vez, trai Atenas uma segunda vez, morre abandonado e, para ser enterrado, precisa que uma prostituta empreste o manto para ele poder ser enterrado. Então, o que aconteceu com Alcibíades? Por que ele não aprendeu a virtude de Péricles? Por que ele não aprendeu a virtude de Sócrates? Esse homem que teve acesso a tudo, que nasceu em berço de ouro e que teve tudo que Atenas podia oferecer de bem e que, no entanto, desperdiça a sua vida e acaba abandonado, morto e assassinado, né? Então, é um problema muito presente, né? Essa questão da formação do caráter, de como é que se forma um cidadão, né? É preciso a gente pensar, a ética de Aristóteles, não é? Ela não está interessada em questões morais de foro íntimo, não tem nada a ver com a questão do pecado e da culpa da tradição cristã. É uma ética da cidadania, tá? É como eu me comporto enquanto cidadão face aos outros cidadãos. Como é que eu consigo conviver bem no interior de uma cidade, né, com meus iguais? É claro que os iguais não são todos, né? Os iguais são os iguais. Tem um monte de desiguais aí que não entram em questão, mas a gente está falando da Grécia, não está falando do mundo de hoje nem dos direitos humanos, né? Então, mas se você transpõe essa questão dos iguais para uma leitura atual, você tem toda a questão que nos desafia, né? Como conviver bem, né, por um poder, através de um poder que se exerce entre livres, né, porque a questão da política é o exercício de um poder entre livres, não é um poder que se impõe pela violência, não é um poder que se impõe pela força, é um poder que se impõe pela palavra. Quando, no início da política, Aristóteles define o homem como um animal político, essa definição clássica e super conhecida, né, do homem como animal político. Por quê? Porque ele é dotado de linguagem, tá? Porque ele pode estabelecer pela linguagem o justo e o injusto, porque ele, pela linguagem, determina as leis, né? E mais ainda, agora o nome me foge, tem uma autora que estuda Aristóteles, uma francesa, daqui a pouco vem o nome dela, ela mostra que, na realidade, a linguagem é o primeiro código de convivência que nós temos acesso. É o primeiro código de regras, de normas, que nos incluem dentro de um grupo. E vocês sabem que, para os gregos, grego era quem falava grego, né? Uma vez que eram cidades-estados independentes, autônomas, grego é quem falava grego. Quer dizer, era o código da linguagem que unificava todas aquelas culturas, né? Então, a política se diferencia como esse poder de livres que substitui a violência e a força pela linguagem. A Hannah Arendt tem uma frase que ela diz, eu acho concisa e formidável: a violência é muda. A violência não precisa da palavra. Então, esse poder político é o poder que se exerce entre livres. E como fazer que esses livres se comportem, não é? Queiram, desejem o melhor, né? Como é que você desenvolve no homem as potencialidades que estão nele, mas que não obrigatoriamente se desenvolvem, né? Como é que você faz para que ele realmente se torne um cidadão, tá?
Em uma outra passagem que ele se refere ao tornar-se homem. Nós nos tornamos homens. Uma outra passagem que ele se refere ao autor que fala de uma segunda natureza. O caráter é uma segunda natureza que nós adquirimos, que nós construímos na vida. Quer dizer, nós não nascemos feitos, muito menos perfeitos, nós precisamos aprender a ser. E como é que a gente aprende a ser? É com a cidade, com os outros homens, é no contexto desses iguais que se reconhecem como iguais, é aí que eu vou aprender a ser homem, efetivamente. Então, essa característica, digamos assim, da ética, é que faz com que seja inútil buscar uma codificação, buscar uma norma. A ética de Aristóteles não é a ética da norma, como é a ética kantiana. Tá? Não é a ética do dever. É a ética que visa, que tem um objetivo bom. É que visa o bem, que visa o bem. A grande discussão é o que seria esse bem. Ao contrário de Platão, Aristóteles não admite um bem ideal, um bem absoluto, um bem eterno, um bem imutável. Ele diz várias vezes o que ele procura é o bem acessível ao homem. O que nos interessa não é a virtude, o que nos interessa é como tornar-se virtuoso. O bem que é possível alcançar, o bem que está ao alcance das ações humanas, é esse bem possível, que está longe de ser o bem absoluto, que é o objetivo da ética. Então, de onde é que ele vai partir? Ele não... Vocês sabem que a religião grega não tinha o peso, não tinha a importância que teve o cristianismo na consolidação do mundo ocidental. Não havia dogmas, não havia livro sagrado, não havia igreja, não havia uma casta sacerdotal. Então, não há o patrimônio da fé onde se inspirar, que me diga o que é o bem e o que é o melhor. Então, onde é que eu vou encontrar isso? Ele vai apontar para a cidade, mais uma vez, para as tradições, aquilo que formou um patrimônio cultural do povo. É ali que ele vai buscar a inspiração. Há uma passagem que ele cita, do Hesíodo, que diz: não pode estar errada a voz de tantos homens. Então, se tantos consideram que isso é o bem, que isso é o certo, que isso é o bom, de alguma maneira está apontando para o melhor. Uma outra passagem, logo no início da Ética, quando ele discute a questão da metodologia, e distingue a metodologia da ética da metodologia da ciência teórica, e que ele diz: é como se eu visasse um pórtico. O alvo é um alvo amplo, difícil de acertar o centro, mas também difícil de errar totalmente. Então, é uma aproximação, tá? É um tatear, é um procurar, é um tentar alcançar, mas que nunca nós temos a segurança de fato ter alcançado. Tá? Então, por isso a dialética, que submete a crítica e vê até onde um argumento se sustenta, levando esse argumento até as últimas consequências. Tá? É assim que eu vejo se esse argumento é válido ou não, submetendo ele à crítica, uma crítica verdadeira, uma dialética que já se subordina a critérios éticos, que não é a dialética dos sofistas,
não é a dialética para vencer a discussão, não é a dialética para ganhar a causa, é a dialética a serviço da procura da verdade. Então já há aí como é que se diz? O cachorro mordendo o próprio rabo, né? O círculo vicioso. E ele diz, é isso mesmo, não há como fugir, né? Já supõe no indivíduo alguma predisposição para esse discurso. Não adianta com os devassos, não adianta o discurso ético, porque ele não vai entender, né? Mas, de qualquer jeito, nós estamos presos a esse círculo e o jeito é, não é, percorrer esse círculo até o fim. Quer dizer, ver até onde um determinado argumento se sustenta diante dos argumentos opostos, diante das críticas que ele recebe. Na medida em que ele consegue responder, em que ele consegue se afirmar, ele continua valendo, tá? Até ser derrubado por um argumento que venha comprovar a sua falsidade ou a sua contradição. Obrigada. Ele diz, a tais pessoas, como aos devassos, a ciência não traz proveito algum, mas aos que desejam e agem de acordo com o princípio racional, o conhecimento desses assuntos será de grande vantagem. Ou seja, é preciso que essa razão da prática, voltada para a prática, né, essa razão prática, que ele não chama assim, não dá esse nome, mas enfim, é essa razão atuando na orientação do homem que ele vai chamar de reta razão, orthos logos, né, que alguns autores traduzem como norma reta, como mais seria melhor a gente pensar em termos de uma razão reta. Há um autor, Rollet Laprune, que ele diz o seguinte: essa razão reta ordena, tatei, mas sem querer jogar com as palavras, diria que tem menos por tarefa dar ordens do que colocar em ordem. Mesmo ao prescrever uma ação, prostatei, prescreve mais um belo arranjo, uma bela disposição da alma e da vida, do que enuncia um artigo da lei. Arruma o espírito, o sentimento, colocando cada coisa em seu lugar. Então, esse autor defende que a reta razão, o orthos logos, não significa uma lei certa, mas muito mais uma razão que está eticamente direcionada para o bem, né? Uma razão virtuosa, de certa maneira. Agora, essa tradição que eu recebo da cidade, né, e que é de onde eu parto para determinar o comportamento, né, ela não é uma tradição de verdade absoluta, como eu acabei de dizer, não é? Mas é um patrimônio do qual eu disponho e que, submetido ao crivo da dialética, pode me apontar o caminho melhor, né? E a gente se pergunta, então, né, de onde é que vem essa capacidade do indivíduo, que é criado dentro de um determinado ambiente, que recebe um mundo já feito, que recebe um conjunto de valores, de tradições, de costumes. De onde é que vem essa capacidade de criticar, de contestar, de analisar e de se posicionar, talvez, contra e criticamente em relação a esse patrimônio? No último livro da Ética, né, Aristóteles, de certa maneira, explicita isso, quando ele se refere à existência no homem de algo mais que humano. A possibilidade dele superar os próprios limites viria dessa presença nele, desse algo mais que humano. Quer seja a razão, quer alguma outra coisa, esse elemento que julgamos ser o que nos dirige como guia natural,
tomando a seu cargo as coisas nobres e divinas, quer seja ele mesmo divina ou apenas o elemento mais divino que exige em nós, sua atividade, conforme a virtude que lhe é própria, é que será a perfeita felicidade. O ideal de Aristóteles, né, é que o homem se deixe dirigir por esse mais que humano, né, por essa possibilidade de se transcender que ele tem. Né? Então, essa presença desse elemento no homem que permite que ele construa para si essa segunda natureza, né, um caráter que é objeto de uma construção. Né? O conceito de virtude, exis, que é normalmente traduzido por hábito, na realidade se refere a uma disposição adquirida. Eu nasço com uma certa natureza, com uma série de capacidades, tá? Mas é preciso que eu desenvolva essas capacidades. É assim que eu me torno virtuoso. Né? Todos nós temos 10 dedos nas mãos, os mesmos nervos, os mesmos músculos, os mesmos ossos, mas quem é que vai ser um grande pianista? Né? Ou quem é que vai ser um grande jogador de vôlei? Né? Vai depender do desenvolvimento de uma nova potencialidade, né? Que não é inata, mas que é adquirida. E é essa capacidade adquirida, essas novas capacidades que o homem desenvolve, né, é que ele vai chamar de ethos, né, caráter, né, que vai chamar de segunda natureza, né, e aí é que vai residir a responsabilidade, a virtude ou o vício. Tá? Eu não sou culpada de ser colérica, né, de ter paixões violentas. Isso não é, eu não sou responsável aí, mas eu sou responsável pela capacidade ou não de controlar esse temperamento, né? O que eu faço com essas capacidades naturais, né, é que vai determinar o ethos, é que vai determinar o caráter. Tá? Ele vai criticar, né, a visão intelectualista de Sócrates e de Platão, que identificavam a virtude com a sabedoria e o vício com a ignorância, né? Vendo que não é por aí, não é uma questão intelectual, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de desejo. Né? E daí os lacanianos gostam tanto do Aristóteles por causa da questão do desejo. Né? É o desejo que é o verdadeiro motor do homem. O intelecto, como é que se diz? Me mostra, mas eu posso ver e não querer. Né? Quer dizer, são dois motores independentes. Sem conhecer, eu não posso querer. Eu não posso querer o que eu ignoro, né? Em Aristóteles. Mas não basta conhecer para querer. Eu posso saber que é bom, eu posso saber que é ótimo, eu posso saber que é o melhor, né? Mas isso não me leva a agir de acordo com o que eu penso. Né? Então, essa descoberta do desejo como verdadeiro motor dos atos do homem e que torna tão mais complicada a questão da ética. Né? Porque se fosse só uma questão de instrução, só uma questão teórica, só uma questão de conhecimento, né, estaria teoricamente resolvido. Né? Mas não, a gente lida aí com o desejo. Né? E esse desejo, trabalhado pelo sujeito, né, ele se torna um intelecto desejante ou um desejo deliberado. Quer dizer, há uma harmonização entre o intelecto e o desejo. O objetivo da ética é alcançar essa harmonia, né, de alinhar a inteligência e o desejo, que não estão espontaneamente alinhados, não são espontaneamente convergentes. Tá?
há uma passagem na Ética em que ele se refere, né, que o problema não é você não conhecer o bem. O problema é quando você deseja mais um bem que é menor, né? Quando você distorce, digamos assim, uma hierarquia natural entre os bens, né? Ele dá o exemplo como aqueles que comem bala durante as peças de teatro porque os atores são ruins, né? Então ele prefere comer bala do que assistir a tragédia, né? Então, de repente, um prazer menor ocupa a ação, né? A atividade, e você deixa de lado um prazer maior, que viria de uma atividade mais nobre, tá? Aí a gente sairia muito do campo que eu me propus, mas, enfim, essa questão da relação do prazer como reforço da atividade, né? Espontaneamente, eu viso o prazer, eu busco o prazer e eu fujo da dor. Isso é o natural do homem, né? Buscar o prazer e fugir da dor. Mas nem sempre eu encontro prazer no que é bom ou no que é melhor. Eu encontro sempre prazer no que é bom. Em alguma medida é bom, tá? O problema é que a minha capacidade de agir é limitada. Então, se eu escolho como objeto da minha ação um bem menor, eu impeço a minha possibilidade de gozar, de ter um prazer maior. Quer dizer, na realidade, o que eu preciso é de uma economia dos prazeres, né? De uma economia dos prazeres. É gozar de todos os prazeres, na medida do possível, né? O máximo possível, mas esse máximo possível nunca é o máximo de um prazer, tá? Aí ele vai dizer, né, quando passa de uma certa medida, o prazer vira desprazer. Então, não há como, né, você apenas gozar, porque não há, a não ser na atividade contemplativa, a não ser na filosofia, né, todos os outros prazeres acabam redundando em dor. É uma ótima comida, se você come demais, você passa mal. Uma ótima bebida, se você bebe demais, você passa mal. E qualquer prazer, se você ultrapassa uma certa medida, esse prazer se reverte em dor, né? Então, essa sabedoria, esse caminho, essa medida daí, né, é que Aristóteles busca através da sua ética, né? Então, para isso, né, essa colaboração entre a inteligência e o desejo, a virtude, por excelência, digamos assim, no plano da prática, é a prudência, né? É a frônesis. É dizer, que vê o bem que é possível de ser alcançado naquela situação concreta. A característica da prudência, da frônesis aristotélica, é essa capacidade de ver na prática, no concreto, aqui, agora, qual é a melhor forma de agir, né? Quando ele analisa a coragem, isso fica muito visível. O mesmo gesto, dependendo da situação, pode ser covardia ou pode ser temeridade. Depende da situação, do momento, do tamanho do inimigo, da força do inimigo. Então, aquilo que num determinado momento é coragem, numa outra situação é temerário, ou numa outra situação é covardia, né? Então, quem é que me diz essa medida justa? Quem é que me dá essa medida justa? Aí é que entra, então, a prudência, a orthos logos, que ele diz que é o outro nome da prudência, né? Essa capacidade de ver no concreto, ali, o que é o melhor, né? O que aqui seria temeridade? O que aqui seria covardia? O que aqui, nessa situação, é a coragem, tá? Então,
essa prudência daí, né, como a virtude da prática por excelência, que ele vai dizer, por sua vez, que é o outro nome da política. Que é o outro nome da política. Então, a gente vê que há uma articulação estreita, né, entre a ética e a política. Na ética, ele diz que é o estudo preliminar à política, né? E na política, ele vai se referir à ética. A ética, como eu disse, uma ética da cidadania, né, da formação do cidadão da polis. Então, as duas coisas estão estreitamente articuladas, né? E qual é o papel da política, né? A política é uma arte, a política é uma virtude, a política deve estar subordinada à ética, a política é independente da ética, como vai nos dizer Maquiavel alguns séculos depois, né? Afinal de contas, como é que se dá a relação entre essas duas esferas, né? Então, Aristóteles ele vai dizer o seguinte: se é assim, devemos abarcar, ao menos em suas grandes linhas, a natureza do bem supremo e dizer de que ciência particular ele é objeto, ou de que potencialidade. Julgamos que ele depende da que é suprema e arquitetônica por excelência. Ora, aparentemente é a política, pois é ela que dispõe quais dentre as ciências são necessárias na cidade e que ciências cada cidadão deve aprender e até onde. Do que resulta que o fim da política será o bem propriamente humano. O estudo do prazer e da dor é tarefa do filósofo político, que, como um arquiteto, determina o fim no qual fixamos o nosso olhar para designar cada coisa, boa ou má, em sentido absoluto. Então, se no primeiro caso, né, ele vai falar do bem, no segundo caso ele já vai se referir ao arquiteto, ao modelo da arte. O fim da cidade é a vida feliz, e as demais relações existem em vista desse fim. Em todas as ciências e em todas as artes, o objetivo é um bem. Portanto, maior e mais excelente residirá na que é absolutamente soberana entre todas as demais e que é a disciplina política. E o bem político é o justo, a saber, o bem comum. Então, novamente, ética e política se entrelaçando. E aquela célebre, né, fora da cidade, o homem é besta ou Deus, né? Ele só se torna efetivamente homem na convivência com os outros homens, onde ele aprende a ser homem, né? Então, a política se aproxima da ética, né? É uma questão de prudência, é uma questão de sabedoria prática, é uma questão de formação do caráter, né? E o legislador tem que estar atento a essa função da lei, né? E aí a todo o risco que a gente conhece, né, de remeter ao Estado a responsabilidade pela formação moral do indivíduo, que a gente sabe que a história já teve consequências trágicas por levar a sério esse conselho de Aristóteles, né? E, por outro lado, né, o aspecto arquitetônica da cidade, a maneira como ela vai se constituir através das leis, o objetivo perseguido pelo legislador, a competência que ele tem ao fazer as leis, todo o estudo que Aristóteles faz das constituições, foram 157 constituições que ele estuda como base para a redação da política, né? Então, há uma atividade, há uma prática, há uma ação, uma arte que ele encontra já constituída, que ele analisa e que ele estuda para ver por que existe essa lei aqui e não existe essa lei numa outra cidade, né? Então, nas cidades em que já tem um relevo protegendo, a preocupação militar é menor. Então,
Então, as leis, nesse sentido, são mais brandas. Na cidade que tem confronto com um inimigo muito próximo, então você já encontra um peso muito maior na questão da segurança, na questão da força, na questão da... Então, o clima, que varia de uma cidade para outra, né? O fato de ter saído de guerras ou não, de ter perdido muitos homens na guerra, então o direito de cidadania se amplia ou se restringe conforme o momento que a cidade está vivendo, conforme a situação que ela vive. Quer dizer, há toda uma competência técnica, não é, na elaboração da lei para fazer face a uma questão que se coloca para aquela cidade dentro daquele momento, naquela situação, né? Mas é um poder que se exerce entre livres, né? O poder que se exerce entre livres é o poder político. Então, é um poder que se baseia no consenso em torno de determinados valores, né, que norteiam a convivência daquele povo. Aí a importância da filia, né, da amizade, que é, na definição dele, a escolha refletida de viver junto. Então, essa escolha refletida de viver junto é que cria o laço entre os cidadãos, né? Ela é mais do que amizade como afeto, como emoção, como sentimento. Ela é uma solidariedade de destino, é perceber que há um destino comum, né? E que o meu destino está ligado ao destino da cidade. Isso, sobretudo, na Grécia era extremamente presente, né? A cidade que perdia a guerra, a população era escravizada. Então, o destino do cidadão estava intrinsecamente ligado ao destino da cidade, né? E preservar o bem da cidade era preservar a autonomia do cidadão, era preservar a liberdade do cidadão, né? Então, isso era uma questão absolutamente vital, né? E a importância dessa filia como a escolha refletida de viver junto, né? Então, essa legislação, né, que tem esse lado técnico, ela tem também uma dimensão moral, porque o que deve reger essas relações é a justiça. E a justiça é a virtude de síntese. Então, há um compromisso moral, né, do governante, do legislador, com relação à justiça. Então, não é apenas a técnica, não é apenas a arte, não é apenas a competência de formar uma lei para fazer face a uma situação qualquer. Há também, né, essa dimensão moral, essa dimensão ética que está necessariamente presente, né? É uma arte, né, na medida em que ela produz algo. Então, ela está, de certa maneira, relacionada à poiesis, né? Ela produz algo, ela tem um efeito fora dela mesma. Mas, por outro lado, essa arte tem que ser regida pela prudência e pela justiça, né? Então, as duas coisas estão presentes aí, né? É uma arte, mas que se distingue das outras artes porque implica necessariamente numa dimensão moral. Aí um outro texto de uma autora, a Marie-Hélène Gauthier, que diz: a eficácia da política é medida por sua capacidade efetiva de produzir o devenir moral dos indivíduos. É isso, aliás, que distingue a boa constituição da má. Nesse sentido, a política não é apenas uma prova, mas é provada em si mesma, em sua legitimidade constitucional, em sua finalidade essencial, pelo sucesso de sua inserção entre os dois termos naturais. O aparelho legislativo
recebe uma feição instrumental que o subordina ao fim natural do homem, do qual é a condição artificial e, por assim dizer, técnica. Tendo em vista a finalidade, há uma precedência da natureza sobre a política e do registro moral sobre o registro político. No entanto, no que se refere à eficiência, há uma dependência da ética com referência à política. Aparentemente, nenhuma moral pode ser produzida fora do quadro político de sua aquisição e realização. Então, ela mostra como é que, ora, por um ângulo, é a política que prevalece, mas, de outro lado, é a exigência de justiça que vai prevalecer. Então, na opinião de alguns, os legisladores devem incitar e engajar os cidadãos na prática da virtude, fazendo apelo ao sentimento da honra. Agora, ele sabe, e ele diz isso na política e na ética, mais de uma vez, ele diz que o cidadão livre, educado pela polis, se comporta como lei para si mesmo. É o ideal dele. Inclusive, ele diz, na medida em que o homem amadurece, o Estado e a polícia, né, perdem a importância, né, porque ele se comporta como lei para si mesmo. Mas ele reconhece que só uma minoria chega a isso. Então, daí, a cidade tem que ser munida da força, né, para conter as paixões daqueles que não conseguem, por si mesmo, conter essas paixões, de modo a que a convivência possa se realizar da melhor maneira. Quando se deseja tornar os homens melhores por meio da educação, deve se esforçar por tornar-se legislador, pois que é por meio das leis que eles podem se aperfeiçoar. E, ao mesmo tempo, a massa obedece à necessidade mais que à razão e aos castigos mais que à honra. Então, a cidade, né, educa, né, forma, mas também tem que punir, também tem que ter a força para poder impedir que as medidas sejam ultrapassadas, né? Então, o objetivo, não é justamente o aperfeiçoamento desse zoon logon, né? Transformando ou fazendo com que ele chegue a se realizar como zoon político, né? O homem racional, o animal racional deve se tornar um animal político, né? É a prudência que vai nos ajudar a fazer isso, né? A política e prudência são só em mesmo estado da alma, encarados sob dois pontos de vista diferentes. É, portanto, da prudência, que tem como objeto a cidade, que uma de suas partes é a prudência arquitetônica, é a prudência legislativa. Mas sua outra parte, que é a prudência singular, apropriou-se do nome que deveria ser comum às duas partes, o de política. É esta prudência política singular que dirige as ações no cotidiano, ou seja, as deliberações na Assembleia, pois o decreto é o objeto da ação política e o resultado concreto da deliberação. Mas, aos olhos de todo, a prudência por excelência é aquela que tem por objeto um único indivíduo, o próprio sujeito. Então, uma virtude pessoal, uma virtude individual, né? Uma virtude do caráter, mas que deve, de alguma maneira, se transformar numa virtude do Estado, né? Então, essas duas pernas aí, né, que permitem que o homem alcance o bem que ele está destinado a alcançar, né? O bem da cidade e do cidadão coincidem, né? Ele vai dizer, né, que o cidadão excelente, o homem excelente são a mesma coisa, né? Não é possível pensar num homem excelente que não seja também um cidadão excelente da cidade que é organizada segundo a justiça. A gente precisa pensar, Aristóteles
ele tem o modelo da política da sociedade regida pela lei, né? Da sociedade em que as questões se resolvem por meio da deliberação, dos discursos na Assembleia, das decisões tomadas na praça pública e nos tribunais, né? E convive muito próximo, né, com os bárbaros, em que o que vale é a violência e a força, é o arbítrio do governante, né, em que a palavra não tem lugar, ninguém vai discutir as determinações do tirano, né, porque põe em risco a própria vida. Então, esses dois modelos, né, da horda dominada pelo tirano, né, e da cidade organizada em torno da lei, eles são muito presentes, né? Eles são muito presentes, um contraste muito violento. E quando Aristóteles diz que existem homens de natureza escrava, é justamente porque ele percebe, né, entre os bárbaros um tipo de existência de escravo. Ele tem uma passagem que ele diz, mesmo no país deles, eles continuam escravos, né? Então, ele diz, né, que quando um bárbaro é escravizado, é até bom para ele, porque pelo menos vai ter um patrão que é livre e que tem uma noção de cidadania. Então é até melhor para o bárbaro ser escravo de um grego do que continuar escravo. A gente sabe como é que isso deu pano para manga, né? Como é que isso foi usado aí no decorrer da história, né? A questão do Novo Mundo, né? Que se discutiu se os índios tinham alma ou não tinham alma, se podiam entrar matando ou se tinham que fazer acordo de paz porque tinham natureza escrava, né? O Aristóteles serviu para legitimar uma triste história. Mas, enfim, né? Nem mesmo o grande gênio está independente da época em que ele vive, né? A gente vê isso acontecer a toda hora. E enfim, o que a gente faz desse pensamento permite muitas leituras, né? Já foi lido de uma determinada maneira, em que se acentuou exatamente essa vertente discricionária, né? Discriminadora, né? Então, aqueles que são animais políticos livres são superiores aos outros que não chegaram à política. Então, quem não tem organização política é porque não chegou ao uso das faculdades. Foi exatamente esse o argumento, né? O conhecimento da lei natural ou não conhecimento da lei natural. Então, homem livre é aquele que tem em si a consciência da lei natural. Aqueles que não têm a consciência da lei natural não chegaram ao estatuto de homens livres, são naturalmente escravos, né? E como os espanhóis encontram os sacrifícios humanos entre os maias, aí tudo bem, pode entrar matando, porque não são... Enfim, a gente tem que... aquilo que Aristóteles diz, né, que eu acho que a dialética nos dá como chave, né, é levar uma determinada proposição até as suas últimas consequências, né? Aí é que a gente testa, né? Aonde isso nos leva? Aonde isso nos leva? Né? Então pode ser muito bom agora, mas né? E depois? E continuando? E as consequências que isso vai trazer mais para frente, né? É aí que você testa efetivamente se aquilo é bom ou não é bom, né? Não é um poder absoluto, não é uma dogmatização, não é uma revelação, não é uma autoridade. Mesmo a tradição, ela está submetida a esse crivo, né? E o que você tem que fazer é realmente o jogo dialético de submeter à crítica, de submeter ao questionamento, né? Para então ver até onde aquela tese se sustenta, né?
Então, foi o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço a atenção, que estou aberta para quem quiser fazer pergunta. Aliás, eu devia ter dito isso, eu não me importo muito de ser interrompida, não. Aí, se alguém tivesse a dúvida, podia tranquilamente falar, mas isso é hábito dentro da sala de aula, que a gente já conhece os alunos, não é? Quando tem uma plateia que não conhece a gente, aí há essa inibição, né? Mas eu estou à disposição de vocês, quem quiser algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma crítica, alguma ponderação, alguma reflexão paralela, né? A gente pode trocar aqui um pouco. Temos ainda um tempo, né? Obrigada. Mais instigante, né? Pelo menos para mim, cada vez gosto mais da história. Essa exposição assim na cabeça. Eu comecei a minha história aqui, né, na época que eu comecei a dar aula aqui no IFIX. Eu estava falando com você, né, eram 6 alunos em sala de aula, o curso quase morrendo, quando começou o movimento de volta de professores que tinham sido exilados e que tinham feito doutorado fora e voltaram para o Brasil e começaram a revitalização daqui do Instituto, né? Mas todo mundo vinha formado na fenomenologia, em Heidegger e nos autores contemporâneos, né? E ninguém queria dar Aristóteles, né? Aristóteles era a última disciplina que os alunos pegavam, porque era obrigatória antes de se formar, então tinha que estudar Aristóteles de qualquer jeito, porque senão não tinha o diploma. Mas todo mundo queria só a filosofia contemporânea. Aí, como eu era novata, recém-chegada, né? Me deram essa incumbência. Não, você vai dar metafísica de Aristóteles, como se fosse uma coisa que pudesse ser relegada para uma pessoa nova que estava começando ainda a vida acadêmica. Aí foi uma guerra, até entender, até começar, né, a perceber a coisa. E aí foi justamente essa troca com os alunos, as dúvidas, os questionamentos que obrigam você a ir pesquisando. E daí foi a paixão que, né, que moveu e ficou. Deixei alguns herdeiros, o Fernando Santoro é um deles, né? E a gente fica feliz de ver isso, né? Continuando o trabalho que a gente começou já há algum tempo. É isso. Obrigada. É isso, obrigada. Que a senhora volte outras vezes. Obrigada, muito obrigada. Toda a nossa noite com a sua aula tão maravilhosa. Obrigada. Tá bom.